semana, o Plano Aberto traz uma série de entrevistas com os candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. O regulamento e normas das entrevistas foram acordados com representantes das chapas. A ordem de entrevista foi sorteada na presença de todos os representantes. E o tempo, igual para todos os candidatos, é de 10 minutos. Nossa entrevista de hoje é com os candidatos da chapa 1, Jaime Chana, formada pelos professores Jaime Antônio Sardi e Hernani Mota de Lima. Jaime Antônio Sardi é graduado em Psicologia e Administração Pública. Tem mestrado em Administração Pública e doutorado em Educação. Efetivo na UFOP desde 1993, já atuou como pró-reitor de Planejamento e Administração. É diretor do SEAD desde 2007. Seu candidato a vice-reitor é Hernani Mota de Lima, o Chana, engenheiro de Minas, formado pela UFOP, com mestrado na UFMG e doutorado na Grã-Bretanha. Atualmente, leciona para os cursos de graduação em Engenharia de Minas e Engenharia Ambiental e nos cursos de pós-graduação em Engenharia Mineral. Candidatos, obrigado pela presença, pela participação aqui no Plano Aberto. O tempo de entrevista começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é para o candidato a reitor. Candidato, a UFOP, assim como outras universidades públicas, passou e ainda passa por um plano de reestruturação, o REUNE. De acordo com o governo federal, muitos aspectos dessa estruturação ainda precisam ser superados. Entre eles, autonomia universitária, melhor gestão, expansão versus qualidade, valorização na docência. Na UFOP, quais serão os pontos primordiais para se consolidar o REUNE? De fato, a maior herança de dificuldades nesse momento para quem vai governar a universidade é o resultado do REUNE. E nós, como primeira medida, vamos verificar se todos os recursos estabelecidos nos projetos iniciais dos cursos criados, se todos os cursos vieram e também se todas as vagas docentes e de funcionários ou técnico-administrativos chegaram para a universidade. Porque eu sei, por exemplo, que há recursos como, por exemplo, de moradia estudantil que vieram, mas até hoje, em 8 anos, a universidade conseguiu criar apenas 48 vagas novas para moradia estudantil. De sorte que nós precisamos fazer um diagnóstico, tirar uma fotografia dessa questão e ver como nós podemos encaminhar melhor. Próxima pergunta é para o candidato a vice. Candidato, a universidade se sustenta em 3 pilares fundamentais, que é o ensino, pesquisa e extensão. Hoje, há um desafio de melhor integrar essas bases e estreitar os laços com a comunidade. Como a UFOP, ela pode agregar essas bases do conhecimento, realizando uma ponte estreita entre os estudos e as comunidades em que está inserida. De fato, os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, são importantes e eles têm que ser tratados de forma igualitária. Nós entendemos que teve um avanço na pesquisa, nós estamos passando essa semana por um seminário de iniciação científica, onde tem vários trabalhos sendo apresentados, mas nós achamos que ainda é carente a extensão e o ensino. Então, deve-se ter investimentos pesados no ensino e na extensão. E como atuar isso aí trazer isso aí para a comunidade é um desafio, mas que certamente tem sido feito já, né, de forma precária, mas nós temos que investir em capacitar melhor a extensão. Há vários exemplos disso, um trabalho que nós temos realizado do meu departamento numa pedreira em Antônio Pereira, ou seja, a demanda em Ouro Preto, setor mineral e outros setores como saúde, educação, precisam de um investimento grande para se transferir realmente tecnologia, saber para a comunidade, integrar melhor a comunidade. Bom, ao apresentar a chapa de vocês, o discurso deixa claro que a escola brasileira não acompanhou as evoluções da sociedade. Como vocês enxergam a educação oferecida no Brasil hoje em todos os níveis? Perfeitamente. Ontem o Barack Obama, ontem não, 3 anteontem, o Barack Obama foi eleito e vocês sabem que ele estudou e foi professor numa universidade que tem 83 prêmios Nobel. Então, eu estou dizendo isso porque o Brasil é a 6ª economia do mundo em economia, né? 6ª economia do mundo, mas em educação acho que é o número 68. Então, há uma discrepância grave entre a potência econômica que o Brasil é e o que acontece no plano da educação. Então, na nossa chapa, na nossa carta-programa, nós colocamos aí os motivos pelos quais existe essa discrepância.
E um dos motivos que nós estabelecemos é o excesso de centralização da educação em Brasília. Tudo que a universidade vai fazer tem que pedir bênção a Brasília. Enquanto países desenvolvidos, como esse que o Barack Obama governa, nem sequer MEC existe. Bom, a chapa também tem um pensamento bem pontual acerca da parte da estrutura organizacional da UFOP. Entre elas, o que dizem serem processos burocráticos demais, disciplinas que não acrescentam na formação discente e pesquisas que não são aplicadas à sociedade. Como é possível mudar esse quadro, candidatos? É o seguinte, nós colocamos aí que a universidade ela anda bastante emperrada, que ela não é escorreita nem expedita. Qualquer processo interno, você precisa de pelo menos uns 20 carimbos. Se você for contratar um professor, você precisa de pelo menos 70 carimbos. Então, nós estabelecemos que um estudo que vamos fazer é eliminar todas essas instâncias e micropoderes intermediários, carimbos desnecessários e assim por diante. Para que a educação de fato aconteça, a burocracia tem que ser algo leve. Bom, vocês apontam, como você disse, uma forte burocracia implicada no processo de pesquisa também, né? E dizem que o papel da gestão é justamente facilitar esse trâmite. Há propostas concretas para facilitar a pesquisa acadêmica. Você tem quais são elas? Perfeito. Você quer falar? Pode. Sim. Primeiro, investimento nos novos professores. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é a única que me vem agora na hora. É preciso receber um novo professor, seja ele mestre, seja ele doutor, com um enxoval pronto, ou seja, ele tem que ter recursos computacionais, uma sala bem equipada para que ele possa desenvolver o trabalho. Outras coisas, reclamações que nós temos ouvido aí, que é constante, o professor recebe um equipamento importado, uma doação, e para se trazer de fato esse equipamento é preciso que se coloque uma caução para a variação cambial. Isso não é feito, a universidade não tem como garantir isso aí. Isso é uma simplicidade, é o excesso de burocracia que evita o investimento em pesquisa aqui para que ela de fato deslanche na UFOP. Bom, vocês falam no plano de gestão que logo no primeiro semestre pretendem reorganizar a Estatuinte. Como fazer uma mudança na Estatuinte em um tempo tão curto, tão rápido? Olha, o estatuto que está aí foi feito há 16 anos, eu fui relator dele. Desde aquela época sou acusado de ter sido relator de um estatuto que dizem que é centralizador. Todavia, 2 gestões passaram pelo governo da universidade, a atual gestão está há 8 anos no comando da universidade e nada fez, absolutamente nada fez para reformular o estatuto que dizem que é centralizador. Então é uma desculpa que para nós não vale, é esfarrapada. E em curto tempo, prazo, nós faremos uma Estatuinte, nós avaliaremos nos conselhos e faremos essa Estatuinte no primeiro semestre da nossa gestão. Bom, na visão de vocês, quais são as falhas existentes no setor de obras da universidade, como dizem no plano de gestão? E como torná-lo mais eficiente, considerando a legislação pertinente aos processos de licitação? Ontem nós tivemos um debate com o sindicato ASUFOP e nós assumimos o compromisso de comparecer à prefeitura do campus e fazer um estudo de como aquilo tem funcionado. Hoje, provavelmente, a prefeitura do campus é o setor mais criticado na universidade. Tem gente que diz até que ali é uma caçapa. Qualquer pedido para trocar uma lâmpada, comprar uma vassoura ou arrumar um vazamento na torneira, praticamente o ofício que chega ali, o pedido chega ali e é paralisado e fica meses. E os próprios funcionários que trabalham na prefeitura do campus queixam-se de que precisa de uma reestruturação, um novo estudo de organização e métodos para que ela, de fato, efetivamente funcione melhor. Bom, ao se falar em ensino, a chapa propõe a mescla de disciplinas presenciais com modelo à distância. Ok. Como implementar isso na UFOP? Existe um suporte até mesmo técnico para isso acontecer, abrangendo a maioria dos cursos? É o seguinte, atualmente a UFOP tem cursos à distância e cursos presenciais. O que acontece é que o curso à distância tem gente que acha que veio e existe para suprimir as aulas presenciais e os cursos presenciais. Pelo contrário, o ensino à distância existe para se somar à modalidade presencial. De maneira que a tendência é, no médio prazo, que as 2 modalidades se encontrem. Há conteúdos que são perfeitamente factíveis de serem veiculados pela internet.
e outros conteúdos e outras disciplinas que exigem laboratório presencial. Então a tendência é que as duas modalidades, presencial e à distância, num prazo curto, se encontrem. E a forma de mesclar é oferecer disciplinas na modalidade à distância, inclusive para cursos presenciais. Uma proposta nossa importante e que nós vamos fazer questão de implementar logo no primeiro semestre é que toda disciplina presencial tenha também o seu conteúdo disponibilizado na internet virtualmente. Bom, quais são as propostas da chapa para estreitar as relações entre a universidade e empresas do setor privado? E qual que é a importância disso? Olha, os nossos alunos são formados para o mercado de trabalho e nós precisamos criar um setor que faça uma articulação com as empresas, um setor mais efetivo, coisa que a UFOP hoje é omissa, ou seja, um setor que articule o contato dos nossos formados com as empresas, com o mundo e o mercado de trabalho. Ok. Candidatos, nosso tempo está acabando. Obrigada pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigado. Ah, minha filha, meio complicado. Só um minutinho, candidato. O Plano Aberto de hoje fica por aqui. No programa de amanhã, a gente vai conversar com os candidatos da Chapa 3, Marta Dilana e José Geraldo Arantes de Azevedo. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.